Gurizada, boa tarde, né? Hoje é 3 de fevereiro, aí, quarta-feira. Mais um vídeo naquele mesmo formato aí que eu sempre faço os vídeos do canal, comentando sobre jogos do dia de ontem e principalmente aí dos jogos do dia de hoje, para estar de alguma forma aí tentando ajudar vocês a fazer boas apostas, boas escolhas de trade aí, para estar lucrando dia após dia. Então, começando por ontem, tivemos aqui Sheffield contra o West Brom. Aqui foi um jogo onde eu falei que o Sheffield iria vir com uma motivação a mais por ter feito jogos bons contra Manchester United e Manchester City. Inclusive, o Sheffield ganhou do Manchester United, né, de 2-1. Então, era um time que, por mais que estava numa posição ruim na tabela, ia enfrentar um adversário de igual para igual, que no caso era o West Brom, e ia ter esse momento bom a favor, ou seja, a vitória da equipe da casa era uma análise boa aí a se utilizar. E foi o que aconteceu aqui. O Sheffield ganhou de 2-1 de virada, fez os dois gols no segundo tempo, por mais que tenha jogado bem ali o primeiro tempo também, foi buscar o placar somente na segunda etapa. Mas aí 2-1, odd aqui próximo a 2x aí, excelente jogo para se trabalhar. Aqui tivemos também Wolverhampton contra Arsenal, jogo bom para quem entrou em ambos marcam e jogo bom também para quem entrou no over 2,5. Já a análise de vencedor aqui dessa partida acabou saindo um pouco do controle, tendo em vista que o Davi Luiz acabou fazendo uma falta ali para evitar um possível gol da equipe do Wolverhampton e acabou sendo expulso. Dali em diante, o Wolverhampton acabou virando a partida e no final o Leno ainda acabou recebendo o cartão vermelho aí. Então o Arsenal acabou tendo dois expulsos e sofreu a virada da equipe do Wolverhampton, coisa que acontece no futebol. A minha análise pré-jogo foi de que o Arsenal saía um pouco na frente por ter um time melhor que o Wolverhampton e pela má fase do Wolverhampton, coisa que acontecia na equipe do Arsenal, né, que estava vindo de uma boa fase, né? Porém, esse tipo de acontecimento onde tem jogador expulso e tudo mais acaba acontecendo no futebol e é algo um pouco difícil de prever. Então, o Wolverhampton acabou conseguindo aí virar o jogo, sair com a vitória, né? Uma fatalidade, né? De quem está aí trabalhando jogo após jogo, de vez em quando isso acontece. Então, não é algo para estar se preocupando muito aí para outros jogos. Tivemos também Manchester United contra Southampton. Aqui não tem nem muito o que falar. Eu comentei que o Manchester United era favorito, né, por ter mais time, né, e por ser um bom jogo para estar descontando os últimos dois jogos ruins que eles acabaram fazendo contra a Arsenal e contra o Sheffield. E como vocês podem ver, o Manchester United realmente descontou, né, esses dois jogos ruins, só que descontou de uma maneira que era até um pouco inesperada, né? O Manchester United acabou ganhando de 9-0, uma das maiores goleadas da história da Premier League, né? Pelo que eu tinha ouvido falar, tiveram três goleadas desse nível na Premier League e duas dessas três foi justamente com o Southampton, ou seja, é um time que chama aí esse tipo de resultado, não que seja um time ruim ou algo do tipo, mas acabou pegando o Manchester United que precisava muito aí da vitória para estar continuando na briga aqui pelo topo da competição. O Southampton teve um expulso aos 2 minutos de jogo que prejudicou bastante a equipe. Porém, de qualquer forma, eu acreditava muito na vitória aqui do Manchester United, méritos aí de quem conseguiu pegar aqui um over de gols ou esse 1,44 aqui, todas essas odds, principalmente em apostas cruzadas, fazem bastante sentido. Tivemos também Newcastle contra Crystal Palace, que foi um jogo que eu particularmente falei que não iria dar nenhum palpite de vencedor, era um jogo que eu considerava até mais difícil de apostar do que esse Sheffield e West Brom, porque era um jogo que tinha uma qualidade um pouquinho melhor do que esse do Sheffield, porém não tinha um padrão muito claro, que nem aqui no jogo do Sheffield melhora, né, aí do Sheffield, então dava para pelo menos fazer uma aposta ali baseado nisso. Agora esse Newcastle contra a Crystal Palace não tinha muito isso. Se eu não me engano, eu até comentei em entrar no under de gol aqui esperando um jogo mais equilibrado, algo do tipo. Mas também acabou saindo 3 gols na partida, então dependendo aí do under de gols que vocês trabalharam, também acabou tendo. Então o jogo acabou 2-1 pro Crystal Palace, né?
sei muito o que falar dessa partida, realmente é o tipo de partida que até é bom deixar um pouco de lado, porque além de ser um jogo fraco, é um jogo sem muito padrão, né? Às vezes tem jogos fracos que tu olha e tu diz, não, mas esse time tá jogando um pouquinho melhor, ou esse time tem tal desfalque, né? Tu tenta achar um padrão de aposta, mas tem jogo que realmente não tem, né, muito o que falar e esse era um deles, então melhor aí para quem conseguiu desviar dessa bomba aí que foi esse jogo. Tivemos também a Almeria contra Sevilla na Copa del Rey. Que eu falei que eu acreditava que o Sevilla era muito favorito na partida, acabou demorando um pouco para emplacar, né? Não estava 100% completo na partida, por mais que teve um pouco de dificuldade ali de estar saindo com a vitória, ganhou apenas de 1-0, né? Essa odd ela estava até próxima a 1.5, né, antes do jogo começar, né? Quando eu fiz o vídeo ela estava cravada em 1.5, o vídeo de ontem. E eu falei que era uma odd até bem boa, principalmente se fosse trabalhar individualmente, dava para pegar ali de porcentagem bem boa, né? Pelo que o jogo oferecia, o Almeria era um time de segunda divisão, então era um jogo que dava para pegar esse padrão de back aí pro Sevilha. Não esperava que fosse ser assim tão difícil, esperava uma partida mais fácil do Sevilha. Porém, eu acho que realmente jogar ali com um time um pouco misto acabou prejudicando um pouco, tendo em vista que o Lucas Ocampos acabou jogando, porém esse Youssef aqui, que geralmente faz bastante gol, acabou entrando só no segundo tempo, né, minutos antes de sair o primeiro gol do Sevilha. Então, talvez tenha passado um pouco por isso, pela escalação um pouco alternativa ali da equipe espanhola. Tivemos também aqui Inter de Milão contra a Juventus. Aqui é um jogo que eu comentei que a Inter de Milão ela saiu um pouco na frente por ter ganhos confrontos parecidos recentemente contra o próprio Juventus e contra o Milan. Então acho que era um time que, principalmente por jogar em casa, ia ter um pouco de vantagem. O próprio mercado apontava isso. Porém, a equipe da Juventus acabou ganhando de 2-1 de virada. Né? O Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, um de pênalti. E é aquele jogador que eu sempre falo, inclusive falei, né, quando eu comentei essa partida, que do outro lado, né, sempre tem um Cristiano Ronaldo, ou seja, é sempre expectativa de daqui a pouco esse cara ir lá e decidir a partida, e foi o que ele fez. Ah, acredito que quem pegou aí o ambos marcam esperando que fosse um confronto realmente onde ambos os times tinham possibilidade de fazer gols, por serem times com ataques muito fortes, jogadores. Porém, não me lembro se eu até comentei no vídeo, porém essa aposta aí de ambos marcam era bem boa para essa partida, talvez até um pouco mais segura do que entrar na vitória de um dos dois times. A Inter de Milão aqui ela teve um problema que o Lukaku acabou não jogando a partida, esse é um desfalque muito muito forte aqui para a equipe da Inter de Milão. É equivalente aqui a daqui a pouco o Cristiano Ronaldo não jogar pela equipe da Juventus, então isso também contribuiu um pouco aí para a Inter de Milão estar perdendo essa partida. Para fechar o dia tivemos Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras acabou empatando em 1-1 contra o Botafogo. Aqui foi uma partida que a saúde do Palmeiras ela até estava até bem maior do que isso. Ela estava próxima a 1.7 quando eu fiz o vídeo de ontem, né? É uma odd até que justa, né? Essa de 1.45 eu já achei ela um pouco baixa pelo que o jogo representava. Um Palmeiras sem muita pretensão e com muitas peças alternativas. Porém, eu sempre enfatizei essa possível vitória, né, do Palmeiras pela fraqueza do Botafogo, onde eu achava que até mesmo um empate seria algo difícil aí para o Botafogo. Porém, citei, né, o jogo contra o Vasco, que o Palmeiras fez com o time alternativo e que acabou saindo com o empate, né? Ou seja, é um time que mesmo com o time alternativo ainda é muito competitivo, né? Nessa partida acabou empatado em 1-1, porém dava para tranquilamente o Palmeiras ter ganho essa partida. Então, o meu palpite foi que o Palmeiras naquela odd era muito justo de estar entrando a favor. Porém, obviamente, quem se sente um pouco inseguro daqui a pouco em entrar num time que está com tipo, jogadores reservas ou algo do tipo, tem que tomar aí um pouco de cuidado, porque é assumir um risco, né? Eu estava pronto para assumir aquele risco, né? Inclusive falei que acreditava muito na vitória do Palmeiras, mesmo com um time misto ou algo do tipo. Porém, eu sei que tem pessoas que às vezes jogam um pouco mais safe ali nas suas apostas e acabam deixando de lado aí esses resultados um pouco inconstantes, né? Agora passando para o dia de hoje, né, teremos aí vários jogos, principalmente de campeonatos internacionais, né, alguns campeonatos aqui
alguns jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Então, para não perder tempo aí, não deixar o vídeo também gigante, chegando aí a próxima 10 minutos de vídeo já, vou falar aqui rapidamente para tentar ser aí o mais direto possível com vocês. Manchester City contra o Burnley. Aqui é uma partida onde a odd do Manchester City ela tá muito baixa. É aquela coisa que eu sempre falo. Ou entra em goleada, over de gols, ou handicap negativo do Manchester City para tentar pegar uma odd mais alta e justificar o risco, ou deixa essa partida de lado. Entende? Eu não sei até que ponto o Manchester City vai entrar e vai golear esse Burnley, daqui a pouco vai se complicar e sair empatado, algo do tipo. Então, se quer entrar realmente nessa partida, não se mate nesse 1.2, daqui a pouco até prejudicando apostas cruzadas de vocês, só para às vezes ganhar 1% ali a mais na múltipla. Não façam isso, né? Se quer pegar esse jogo e trabalhar ele, trabalha em cenários que vá pelo menos compensar a análise de vocês, a aposta de vocês. Então, o que eu tenho para falar desse jogo basicamente é isso. Teremos também Fulham contra a equipe do Leicester. A equipe do Leicester que pela escalação prévia aqui não vai jogar com Vardy, é sempre um jogador que o Leicester sai muito prejudicado, tanto é que nas últimas duas partidas acabou não vencendo, acabou empatando um e perdendo o outro. Vai jogar contra um time da parte de baixo da tabela que precisa do resultado, porém é bem inferior tecnicamente. O que eu faria é entrar a favor do Leicester, porém protegendo no empate, né? Nem que entre no Draw no Bet a 1.4 aqui, aceitando esse 40% de lucro, porque entrar direto no Leicester eu ainda tenho um pé atrás pela ausência do Vardy e pelas últimas partidas que se mostrou um pouco abaixo do normal. Então, por mais que seja um time extremamente fraco aqui, que é a equipe do Fulham, tome cuidado para daqui a pouco o Leicester não apresentar as mesmas dificuldades que apresentou já em outras partidas por causa de ausências. Teremos também aqui Leeds contra a equipe do Everton. Aqui é um duelo muito equilibrado, duelo de equipes que volta e meia fazem jogos muito bons, goleiam, volta e meia fazem jogos muito ruins. Aqui o que eu entraria seria no mercado de gols mesmo, principalmente se ambos marcam aqui a 1.5. Eu acho que pela qualidade de ambas as equipes, né? Eu acho que pode ser um jogo bem aberto, bastante ofensivo, né? Tem jogadores muito fortes aqui, principalmente da equipe do Everton, né? Richarlison, Ramos Rodrigues, são jogadores que estão sempre fazendo a diferença. Então eu não arriscaria muito no resultado, principalmente depois da última vitória do Leeds, mostrou que tem capacidade de ganhar aí de qualquer time do campeonato. Então eu prefiro ficar somente no mercado de gols aqui, esperando um duelo um pouco mais equilibrado, onde talvez os gols chamem um pouco mais atenção aqui nessa partida. Tem também Aston Villa contra o West Ham. Aston Villa que joga em casa. É uma equipe também daquelas que se encaixam no grupo de equipes que oscilam muito. E vai enfrentar um West Ham que por um momento ali está brigando ali pelas primeiras posições, daqui a pouco até por uma vaga ali na Europa League, né? O quinto colocado aqui. É uma equipe que está se mostrando que está jogando um pouco melhor até do que deveria, digamos assim, e vai enfrentar um Aston Villa que volta e meia ganha, volta e meia perde, ou seja, é uma equipe bastante constante. O mercado até está dando uma vantagem aqui para o Aston Villa, porém eu acho que esse jogo ele tem muito cara de empate. Então, daqui a pouco, quem quiser entrar num handicap asiático positivo, aqui daqui a pouco para o West Ham, esperando que o Aston Villa vá ter dificuldades aqui nessa partida, que o West Ham não vai entregar essa partida tão fácil, talvez aqui seja uma boa aposta, né? Então, sempre fiquem atentos no empate, porque eu acho que essa partida tem muito cara aí de daqui a pouco acabar em 1-1 ou algo do tipo. Teremos aqui Liverpool contra o Brighton. Aqui não tem muito o que falar. Também a mesma coisa do Manchester City. O Liverpool é muito favorito, vai jogar contra uma equipe extremamente inferior. O Liverpool é uma equipe que vem de duas vitórias aí consecutivas, ou seja, está com moral, está aí pronto para recuperar as primeiras posições do campeonato. Precisa embalar, precisa ganhar esse tipo de partida. Tá com uma odd de 1.40, que talvez não seja ideal, mas daqui a pouco com uma múltipla até talvez valha a pena muito mais do que o Manchester City por ter uma odd um pouquinho maior aqui, vai fazer uma diferença maior na no lucro final aí do dia de vocês. Porém, quem quer entrar em outros mercados, pegar uma odd
pouco melhor é o que eu sempre aconselho. Daqui a pouco tá entrando aqui no primeiro tempo pro Liverpool a 1.9, ou daqui a pouco tá entrando no over 2,5 aqui a 1.6, ou handicap -1 aqui do Liverpool. Também são tudo apostas justas quando se tem um time muito favorito em relação ao outro. Vai acabar batendo sempre? Não, mas na maioria das vezes vai acabar te dando um lucro melhor do que daqui a pouco esse 1.40 ou 1.20 ali do Manchester City daria num dia normal aí de apostas. Indo agora para o campeonato francês, temos Bordeaux contra Lille. Aqui é uma partida que eu separei para trabalhar o ambos marcam, ou seja, ambos marcam a 2x. É a minha aposta indicada para essa partida. Outros mercados eu não acho tão seguro e tão viável assim. Temos Metz contra Montpellier. Aqui também trabalhar daqui a pouco ambos marcam a 2x, ou daqui a pouco o over de gols 2,5 que é 2.38 também é algo que eu gosto de trabalhar bastante no campeonato francês. Esse over de gols acho que é um campeonato que costuma ser bem aberto ofensivamente assim. Então eu sempre gosto de estar dando essas dicas para vocês. Teremos também aqui Rennes contra Lorient. Aqui essa odd do Rennes a 1.65. Aqui eu deixei essa partida marcada porque por mais que o Lorient tenha ganho do PSG recentemente, ainda é uma equipe muito fraca, equipe da parte de baixo da tabela. Vai jogar aqui fora de casa contra a equipe do Rennes a 1.65. Eu acho uma odd bem boa, inclusive para quem não gosta de trabalhar aposta cruzada, aposta múltipla, trabalhar esse jogo aqui individualmente, pegar esse 65% de lucro aí com essa odd, uma odd bem boa. Teremos também Mônaco contra o Nice. Aqui também Mônaco a 1.45. Aqui já é uma odd um pouco mais para múltipla, porém que vem de um Mônaco com pelo menos 5 vitórias consecutivas. Aí um time que está brigando pela parte de cima da tabela, é o atual quarto colocado. Vai pegar a equipe do Nice, que eu já falei várias vezes, que é uma equipe extremamente fraca, que costuma perder jogos em competições internacionais jogando absolutamente nada. E é um time que na última partida acabou perdendo até uma partida podia ganhar, ou seja, isso mostrou a fraqueza da equipe do Nice. Então a 1.45 essa odd a favor do Mônaco é muito boa para quem talvez quer pegar uma odd um pouquinho melhor, talvez trabalhar esse handicap -1 aqui do Mônaco também possa dar aí algum tipo de lucro para vocês. Temos também aqui a equipe do Lyon em campo. Aqui vai enfrentar o pênalti colocado da competição, o Lyon que disputa o título aí direto da competição entre PSG, Lille e Lyon. Então, ignorem essa odd aqui de próximo a 1.3, acho muito baixa, e foquem daqui a pouco numa possível goleada da equipe do Lyon. Então, entrar daqui a pouco num over 2,5 a 1.5, ou no handicap -1, ou até mesmo -2 aqui para quem está mais empolgado para essa partida, também são mercados favoráveis aqui. Entendendo essa diferença técnica aqui, o Lyon está em outra disputa, em outro patamar. É um time que briga para não cair contra um time que briga por título. Então eu acho que isso aí já diz tudo. A equipe do PSG aqui vai enfrentar a equipe do Nimes. Essa partida eu deixei marcada mais para dizer, cara, fujam dessa partida. As odds todas estão muito baixas, até mesmo o over 13,5 está muito baixo para o que significa. Então essa partida eu mais marquei para dizer, espere, se vocês gostam de trabalhar os jogos do PSG, esperem jogos onde pelo menos a odd ela vai estar um pouco mais justa, porque realmente é um dos melhores times da França, né, um dos melhores times da Europa, inclusive enfrentando o último colocado do campeonato francês. Então qualquer odd aqui que vocês tentem pegar, vocês vão estar apostando com a corda muito esticada, ou qualquer coisinha ali que acontecer de diferente na partida já vai estar significando aí um head para vocês. Então fiquem de fora dessa partida. Teremos aqui também esse jogo entre Lens e Olympique de Marseille, dois times aqui da metade da tabela. O Lens que vem surpreendendo bastante, aí ganhando algumas partidas inesperadas. Já o Olympique de Marseille vem de uma sequência de derrotas muito ruim. É uma equipe que caiu muito de rendimento. São dois mercados aqui que eu indicaria para vocês. Primeiro aqui o mercado favorável à equipe do Lens, entendendo essa melhor fase da equipe da casa, ou seja, numa odd próxima do até para quem daqui a pouco quer trabalhar esse draw no bet aqui a 1.62, querendo proteger ali no empate, é bastante viável. Ou daqui a pouco quem quer trabalhar aqui o ambos marcam 1.95, esperando um cenário mais equilibrado assim na partida, onde ambas as equipes possam marcar gols, também é viável aqui para essa partida. Então fiquem atentos a esses dois mercados, entendendo uma fase um pouco melhor da equipe do Lens do que da equipe do Olympique de Marseille, que eu não sei até que ponto pode se prejudicar por esses maus resultados.
Eu deixei dois jogos aqui da Copa da Espanha, a Copa del Rey marcado. Esse daqui foi o do Villarreal contra a equipe do Levante, porque eu achei essa odd do Villarreal até bem alta, 2.15. Então eu não vou comentar muito assim sobre essa partida, eu só queria deixar essa observação aí no vídeo. Fiquem atentos a essa odd aqui de 2.15 do Villarreal, porque pode ser uma odd bem boa. E fiquem atentos também a esse jogo do Granada contra o Barcelona, porque é uma partida onde o Barcelona está com uma odd próxima a 1.4. Daqui a pouco para estar constituindo uma múltipla, algo de você, que vocês estão bolando aí para essa quarta-feira. Essa odd pode estar acrescentando aí algum valor, tendo em vista que eu acho que o Barcelona tem um certo favoritismo aqui nessa partida, principalmente se for jogar ali com Messi e companhia. Aí é um time realmente bem acima da média, acima, obviamente, aqui da equipe do Granada. Mas são apenas observações, né? Não vou estar entrando muito em detalhes aqui nessa partida. Teremos também aqui Napoli contra Atalanta. Aqui é uma partida extremamente equilibrada, a própria odd mostra. Então eu não vou nem entrar muito em mérito de vencedor. Acho que a equipe do Napoli corre um pouco por fora, por recentemente ter feito partidas melhores do que a Atalanta. Acho que a Atalanta está ainda um pouco com dificuldade ali de estar fazendo aqueles jogos mais tranquilos, né? Acho que anda, até mesmo nas partidas que ganha, acaba sofrendo muitos gols. Então eu acho que o Napoli corre um pouco por fora aí como favorito nessa partida. Porém, o próprio mercado mostra que é uma partida muito equilibrada, ou seja, qualquer lado aí como vencedor é uma leitura válida. Então, o mercado que eu vou estar apostando aqui nessa partida é no ambos marcam, entendendo daqui a pouco essa, esse equilíbrio entre as duas equipes, ou no over de gols, que é o que eu sempre falo, sempre quando tem Atalanta em campo. Eu sempre gosto de trabalhar aqui esse over 2,5 a 1.62 aqui nessa partida, porque a Atalanta, como eu falei, é uma equipe que anda tomando bastante gols, mas anda não, né? Sempre foi de fazer também bastante gols aí. Então sempre fiquem atentos aqui a esse over de gols da Atalanta, e não vai ser diferente aqui nessa partida entre essas duas grandes equipes da Itália. Agora, para fechar aqui o dia, falar um pouco sobre os jogos da Série A do Brasileirão. Aqui temos um duelo entre duas equipes que não buscam mais tantas coisas grandes assim nessa competição aqui no Campeonato Brasileiro. A equipe do Grêmio está com uma odd bem mais baixa, porque vai jogar contra um Santos provavelmente com desfalques, né? Talvez um time misto do Santos ou um time totalmente reserva, ainda não sei qual que vai ser a equipe do Santos. Porém, o Grêmio larga na frente por causa disso, né? O Grêmio que provavelmente vai querer ganhar essa partida por se sentir ameaçado aqui. Atualmente, o Grêmio pega a sétima vaga aqui para pré-Libertadores, já que o Palmeiras ganhou a Libertadores e acabou abrindo uma vaga a mais ali no Brasileirão, né? Deixa só a página voltar aqui que eu vou estar voltando para escalação não, para a tabela de classificação. Então, como vocês podem ver, o Grêmio precisa desse resultado. Já o Santos é um time que meio que abandonou isso, né? Já viu que está um pouco atrás ali na disputa pela pré-Libertadores. E também foi um time que perdeu recentemente a Libertadores, ou seja, infelizmente acabou se perdendo um pouco aí na temporada, por mais que tenha feito uma competição muito boa aí de Libertadores. É um time que provavelmente nessa reta final vai estar tirando um pouco o pé do acelerador. Então, obviamente, o Grêmio é bastante favorito aqui para essa partida. Então, essa odd de 1.67, até como forma de daqui a pouco o Grêmio estar se reencontrando aí com a vitória, é uma odd bem boa, bem justa. Então, fiquem atentos aqui a esse back Grêmio aí, principalmente pelas circunstâncias da partida, né? Um Grêmio precisando muito da vitória e um Santos um pouco mais descompromissado, daqui a pouco até com uma equipe alternativa. Teremos também aqui Bragantino contra Atlético Goianiense. Aqui são duas equipes de meio de tabela que costumam ser bastante chatas para todos os times da competição. São times aí que costumam fazer partidas muito disputadas, né, quando ninguém ali espera muita coisa. São duas equipes que estão em boa fase, já se distanciaram da parte de baixo da tabela, ou seja, jogam um pouco mais tranquilas. Porém, aqui o favoritismo é da equipe do Bragantino, pelo que mostrou nos jogos recentemente. Teve uma derrota recente para o Internacional por 2-1 no Beira-Rio, porém não fez uma partida ruim, teve chance de gol, podia tranquilamente ter saído com um empate contra o líder da competição. Então é uma equipe muito bem treinada, muito ajustada. Tem o Claudinho aí em grande fase, né, jogando muito aí pela equipe paulista. Então, fiquem atentos também, assim como eu falei do Grêmio, fiquem atentos a essa odd aqui a favor do Bragantino, porque
tá com uma odd ainda bem legal aqui para estar centrando a favor deles, porque é um time que realmente, como eu já falei no último vídeo que eu falei do Bragantino contra o Internacional, o Bragantino é uma das melhores equipes aí do retorno do campeonato, ou seja, vem jogando com a corda extremamente esticada, ou seja, merece aí a nossa atenção e, obviamente, é o favorito para essa partida, ainda mais jogando em casa, né? Um time que não quer ali se distanciar desse bolo aqui que tem Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos, Atlético Goianiense, enfim, quer estar ali sendo competitivo até para entrar com um pouco mais de moral daqui a pouco para a próxima temporada, né? Onde pode estar buscando coisas maiores aí na competição. Teremos também aqui Bahia contra Fluminense. Aqui é um jogo entre um time que está numa fase muito boa, que é o Fluminense, né? Parece que se acertou de novo depois de perder o seu treinador. Então, está conseguindo recuperar ali o seu futebol e está ganhando partidas importantes. Ganhou recentemente uma partida muito boa contra o Goiás por 3-0. Vai enfrentar um time que está precisando da vitória, porque joga a parte de baixo da tabela. Então esse jogo aqui é um jogo que eu vejo muito com cara de empate. Eu vejo de um lado o Bahia precisando muito do resultado e jogando em casa, precisando fugir lá da parte de baixo da tabela, contra um Fluminense que a recém entrou ali na briga direta por uma vaga na Libertadores, né? Tá atualmente na quinta colocação e que vem jogando um futebol muito bom, né? Pelo menos nas últimas ali 4 partidas, pelo menos, como vocês podem ver, 3 vitórias e um empate. Então, são duas equipes que vão estar jogando com tudo que podem, com a corda esticada. E eu acho que até mesmo em termos de elenco eles são bem parecidos. Ou seja, é um jogo aqui mesmo para ser 0-0, 1-1, algo do tipo. Daqui a pouco até quem acredita daqui a pouco no 1-1, algo do tipo aqui, ambos marcam 1,95, é uma odd bem boa. Ou se vocês quiserem realmente entrar em um dos dois times, acreditarem na vitória de um dos dois times, não se esqueçam de proteger no empate. O empate ele tá com odds bem boas, né? Daqui a pouco você entrar no Fluminense, o empate é 1,53 é muito bom. Daqui a pouco pegar um down no bet a 1,7 ou 2x também são odds bem boas, né? Então fiquem atentos a isso, porque o mercado está proporcionando odds boas, porém o jogo ele vai ser muito equilibrado, né? Não consigo ver nenhum dos dois times destoando muito um do outro nessa partida aqui. Temos aqui também Corinthians contra Ceará. Aqui o Corinthians que vem de 2 derrotas seguidas, porém é aquele tipo de partida que o Corinthians gosta de ganhar, né? Partida em casa contra um time ali que joga mais ou menos o mesmo futebol e que daqui a pouco a camisa do Corinthians pode pesar e pode estar dando vantagem para a equipe paulista para estar ganhando e estar pelo menos ainda sonhando aqui com uma sétima vaga aqui para estar conquistando uma pré-Libertadores ou daqui a pouco até abrindo uma oitava vaga aqui de pré-Libertadores. O Corinthians precisa aí da vitória. O Ceará que teve a sua boa fase um pouco freada aqui com a derrota do último jogo, né, contra o Atlético Paranaense em casa, né? O Ceará perdeu por 2-0. Então é uma chance boa para o Corinthians estar buscando essa vitória e não sair ali da briga entre os candidatos à vaga à pré-Libertadores. Então essa odd aqui próxima a 1,9, eu acho que é a cara do Corinthians vencer esse jogo. Então é uma odd muito boa aqui para estar se trabalhando aí a favor da equipe da casa. E para fechar, né, já temos aqui quase 30 minutos de vídeo, teremos aqui um Goiás contra o Atlético Mineiro. Aqui não tem muito o que falar, o Goiás ele já mostrou que ele não tem força para bater de frente com a maioria dos times aí do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um Atlético Mineiro que jogo a jogo anda precisando aí da vitória para estar continuando na briga pelo título, dependendo aí dos próximos resultados de Inter e de Flamengo. É um time que ainda está ali na cola, ainda sonha com o título, né? E é uma partida aí muito importante para estar vencendo, tendo visto que enfrenta um time ali da zona de rebaixamento. É aquele tipo de jogo que quem quer ser campeão, quem quer conquistar o grande no campeonato, precisa vencer, não pode deixar os 3 pontos escaparem. E eu acho que o Atlético Mineiro tá preparado para isso, né? Ainda mais que o Goiás não está numa boa fase, não tem um elenco muito bom, ou seja, o Atlético Mineiro acaba vencendo em quase todos os quesitos aí o Goiás. Então, até mesmo essa odd próxima a 1,4 pode ser interessante. Não acredito que vai ser um jogo de goleado ou algo do tipo, porém a equipe mineira é favorita para a partida sim. Então, quem vai fazer múltiplas aqui, daqui a pouco juntar esse Atlético Mineiro com o Corinthians, com o Grêmio aqui, né? Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, e daqui a pouco quem tiver um pouco mais empolgado e quiser colocar esse Bragantino aqui, são times aí que eu acredito que são favoritos por toda a circunstância da partida e por serem mais times assim em termos de elenco mesmo. Então tem que ficar aí de olho
nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro. Então, basicamente é isso. Para não me alongar mais, desejo a vocês aí ótimas apostas, né? Peço que deixe o like favorito e se inscreva no canal aí para estar de alguma forma ajudando aí a divulgar o meu trabalho aí para outras pessoas. Quem tem grupo de aposta, né? Grupo de amigos que curte esse trampo de apostar, de fazer trade esportivo, seja profissional, seja recreativo, e queira estar divulgando aí meus vídeos para estar tendo alguma luz aí a cada dia para estar conseguindo fazer as melhores apostas, aí, conseguindo os melhores lucros. Fiquem à vontade que vocês vão estar me ajudando muito. Então é isso, que vocês tenham aí uma boa quarta-feira e que a gente consiga aí fazer grandes jogos no dia de hoje. Então é isso, abraço aí para todos vocês.